Invenções lendárias. Segredos proibidos do Egito Antigo. Antes de entrar nas areias do Egito, eu te peço uma coisa. Inscreva-se agora no canal, ative o sino e fique até o fim. Porque o que você vai ouvir a seguir não é apenas história. É o que restou de uma civilização que dominou forças que nós ainda não entendemos. E se você sair antes do final, talvez nunca descubra o que eles realmente deixaram escondido nas pedras. Durante milênios, o Egito Antigo foi visto como um reino de mistérios, repleto de deuses dourados e tumbas intocadas. Mas há algo muito mais profundo por trás das areias e dos templos. Algo que não pertence apenas à religião ou à mitologia. Sob o olhar fixo das pirâmides, existem indícios de que os antigos egípcios possuíam um conhecimento que ultrapassava os limites do tempo. Invenções que desafiam a lógica, tecnologias que não deveriam existir e segredos que talvez jamais devessem ser revelados. Esta não é apenas uma viagem pela arqueologia, é um mergulho em uma época em que fé e ciência se fundiam, em que cada pedra escondia uma fórmula e cada símbolo, um código. O Egito não apenas construiu monumentos, ele construiu enigmas. E hoje, nós abriremos um deles. Esta é uma investigação narrativa baseada em fatos reais e lendas antigas. O Egito guardou invenções tão poderosas que foram enterradas sob pedra, areia e silêncio. Do enigma do olho de Horus aos túneis acústicos de Dendera, das lâmpadas que não queimavam as máquinas de corte com precisão milimétrica, atravessamos papiros, inscrições e relatos de arqueólogos que juram ter ouvido o sussurro dos mortos. Prepare o fone, apague as luzes e entre no deserto onde a ciência, a fé e o medo se encontram. Há décadas, um restaurador noturno do Museu do Cairo jurou ter visto um brilho dentro de uma vitrine fechada. Um frasco ritual de alabastro, seco havia milênios, emanando luz fraca, como se lembrasse de um sol muito antigo. O relatório foi arquivado como reflexo, mas os registros existem. Pausa. O Egito sempre quis nos dizer que a vida é eterna e que alguns objetos também são. Hoje, seguimos uma trilha que une invenções, rituais e medos. Vamos a templos de Dendera, poços de Saqqara, passagens sob Gizé e a um papiro esquecido que descreve uma língua que move a pedra. Se você ficar até o fim, ouvirá o som que muitos arqueólogos se recusam a reproduzir. Eles temem que acenda outra coisa além da memória. Dizem que o Egito Antigo foi o berço da eternidade. Um lugar onde os deuses caminhavam entre os homens, onde a morte era apenas uma porta e o conhecimento, uma arma sagrada. Por milênios, acreditou-se que suas pirâmides eram apenas túmulos, mas novos achados revelam que nelas repousavam máquinas, mecanismos e símbolos que desafiavam a lógica moderna. Essa é uma história sobre invenções que a areia tentou esconder e que o tempo não conseguiu apagar. No silêncio do deserto, arqueólogos encontraram inscrições que falam de algo chamado o relógio invisível de Ra. Em Abu Simbel, um templo se alinha com o sol em datas exatas, como se o próprio astro fosse um servo obediente. As sombras dançam em sincronia, marcando o tempo com precisão que nem instrumentos modernos explicam. Era como se o Egito tivesse transformado a luz em linguagem e o tempo em uma máquina celestial. Em Dendera, os relevos mostram figuras segurando o que parece ser uma lâmpada, alimentada por cabos e conectores. Teóricos chamam de símbolos de criação. Mas não há fuligem nas paredes, nem marcas de fogo. Os templos subterrâneos foram iluminados, mas sem chamas. Seriam condutores elétricos, espelhos engenhosos ou artefatos que dominavam uma energia que esquecemos? Nos papiros, há relatos sobre a língua de Ptah, o poder de mover pedras com a voz, sons rituais, frequências, vibrações controladas.
Em Saqqara, câmaras esculpidas com ressonância perfeita respondem a notas específicas. Testes modernos mostram que certas frequências podem realmente deslocar partículas, alterar densidades. Seria possível que os antigos egípcios tivessem dominado o poder do som? Uma engenharia acústica milenar que transformava cânticos em força física? Sob as pirâmides, canais de água e passagens secretas revelam o que muitos chamam de mapa de água sob Gizé. O Egito conhecia a respiração subterrânea da terra, controlando fluxos, pressões e temperaturas para conservar tumbas e tesouros. Um sistema hidráulico tão avançado que alguns engenheiros modernos acreditam ter sido um dos primeiros mecanismos de refrigeração da história. E há ainda o mistério do vidro do deserto, sílica fundida por calor extremo, usada para fabricar joias e armas reais. Um punhal encontrado no túmulo de Tutankhamon foi forjado com ferro vindo do espaço, um meteorito que caiu séculos antes. O Egito não apenas observava as estrelas, ele as moldava, criava com o fogo do céu. Nos templos, mecanismos movidos por alavancas e contrapesos faziam estátuas girarem diante dos fiéis. Quando o sacerdote colocava a oferenda, o Deus aceitava com um movimento calculado. A balança da alma, o julgamento de Ma'at, pode ter sido inspirado em uma invenção real. Um dispositivo mecânico que equilibrava fé e física, ilusão e engenharia. Nas profundezas de Dendera, há câmaras que cantam. Vozes entoavam hinos e as paredes respondiam em ecos harmônicos. As vibrações eram medidas, controladas, cultivadas. Um som puro podia alterar o ar, causar vertigem e talvez abrir o que os antigos chamavam de portas de sombras. Essas portas cegas, encontradas em templos menores, não levavam a lugar algum, mas quando iluminadas por uma chama, projetavam sombras que se encaixavam em entalhes invisíveis, revelando passagens secretas. Uma combinação de luz e matemática que formava um código óptico. Quem seguisse as sombras encontrava túneis, e dentro deles, câmaras com furos no chão que, quando soprados, cantavam. E há o mais temido dos achados, o som proibido. Na câmara subterrânea da Grande Pirâmide, uma frequência entre 55 e 60 Hz faz o ar vibrar de forma tão intensa que o corpo humano sente presenças inexistentes. O som ecoa nos ossos, provoca medo, alucinação, desespero. Talvez por isso os antigos o chamassem de voz dos deuses. Os sacerdotes usavam essa vibração para abrir e fechar rituais. Acreditavam que o som podia chamar o espírito de volta ou afastá-lo. Hoje, cientistas chamam isso de infrassom, mas o resultado é o mesmo, uma experiência que desafia a mente e toca o que está além dela. No fim, talvez as invenções do Egito não fossem máquinas de ferro, mas sistemas de harmonia, fórmulas entre som, luz, pedra e alma. Chamamos de lenda o que não entendemos. Chamamos de milagre o que não conseguimos replicar. Mas o Egito, esse vasto deserto de silêncio e sabedoria, continua sussurrando aos que escutam com atenção. Suas invenções não foram esquecidas, apenas adormeceram, à espera de quem ousar despertar o passado e, com ele, os deuses. Inscreva-se e permaneça conosco, porque cada nova escavação revela mais do que areia e ossos. Revela que o impossível sempre foi humano, e o Egito ainda guarda os segredos que sustentam o mundo. Em tumbas e templos, o Egito mediu o tempo com precisão que assusta. Não me refiro aos relógios d'água que os manuais citam. Falo de geometrias solares que obedecem a um relógio invisível, linhas de sombra esculpidas em pedra de tal forma
que cada solstício canta uma nota diferente. Em Abu Simbel, os raios penetram o santuário profundo e iluminam rostos esculpidos em datas exatas, ano após ano, como se os deuses assinassem o calendário. Os sacerdotes chamavam isso de música do dia. Um papiro endemótico, verdadeiro, catalogado, manchado de sal, descreve um coeficiente do olho, um ajuste angular aplicado aos pórticos para fazer o sol obedecer. Era cálculo? Fé? Ou ambos? A invenção aqui não é um objeto, é um alinhamento, uma máquina feita de céu, o tempo convertido em arquitetura, o calendário em corredor. O que revelaram os arqueólogos modernos? Medições de precisão milimétrica em corredores talhados em rocha há mais de 4.000 anos. Margem de erro tão pequena que, para replicá-la hoje, precisaríamos de instrumentos de engenharia de alta qualidade e décadas de paciência. O relógio invisível de Ra ainda funciona. E cada vez que o Sol acerta o ângulo perfeito, alguém, em algum lugar, sente que está sendo observado. Templos de Dendera guardam relevos famosos, figuras segurando algo que lembra lâmpadas conectadas a uma espécie de flor e a uma base. Mito, dizem alguns. Símbolo de criação. Outros murmuram. Condutores. Nos anos 1930, com base em relatos esquecidos, uma equipe privada desceu por um poço lateral até uma câmara sem fuligem. Sem fuligem, Lucas. Sem fuligem em teto nenhum. Como se a pedra tivesse sido vista sem fogo. Imagine provar que luz fria habitou o ventre da Terra. Há relatos técnicos, anotações de campo, de refletores polidos, chapas de cobre e prata que redirecionavam luz solar por uma sequência de espelhos, dobrando corredores inteiros. Improvável? Talvez. Mas pense nos metais encontrados em contextos rituais e nas palavras gravadas. O olho brilha no escuro. A invenção pode ter sido uma engenharia de luz, poços verticais, polias, espelhos e nichos com sais refletivos, manipulando a claridade com uma elegância silenciosa. O que não se fala é a noite em que um restaurador trancou-se sozinho em Dendera para medir a refração. Ele relatou ter ouvido um som quando a luz atingiu o nicho perfeito. Um som. Como se a pedra respondesse. Uma vogal profunda, escreveu. Depois pediu demissão. Há um fragmento de papiro traduzido por apenas 2 especialistas. A língua de Ptah pode mover o bloco se o coração do templo escutar. Parece poesia iniciática. Até que um engenheiro acústico comparou o texto a experimentos modernos com ressonância. Em Saqqara, câmaras apresentam frequências naturalmente prolongadas. Você fala e a pedra devolve a sua voz com outra forma. Alguns corredores foram construídos com módulos que funcionam como ressonadores de Helmholtz. Agora some isso às rampas, roldanas, água como lubrificante e o ritmo de centenas de mãos. Não é magia, é ritmo, som e massa. Arqueólogos locais contam uma história. Um mestre de obras entoava sílabas regulares para sincronizar os puxadores. A corda vibrava num padrão constante. O bloco obedecia. A língua movia a pedra porque a voz era um metrônomo do trabalho. E o templo escutava porque fora tocado para tal. Uma noite testaram a antiga frequência em uma câmara pequena. O gravador apagou. A vela tremeu, embora o ar estivesse imóvel. Um dos presentes disse ter sentido um peso saindo do chão. Alguém sussurrou. Não façam de novo. Sob a areia, sob a pedra, água. Antigos egípcios conheciam lençóis subterrâneos, canais naturais que respiram com o Nilo. Uma tabuinha calcária, pouco valorizada por décadas, mostra marcas que não são constelações, mas veias de água. Por que isso importa?
porque dutos de ventilação em Khufu não são só simbólicos. Podem ter sido estudados para estabilizar pressões. Pedras respiram, túmulos suam. E quem domina a água, domina o silêncio e a conservação. Relatos de escavações antigas falam de um poço que canta quando o Nilo sobe. É engenharia hidráulica ritmada por um rio-deus. A invenção era ouvir a terra, medir o invisível, antes de cavar. No deserto ocidental, pedaços de vidro líbio, sílica fundida por calor extremo, foram transformados em joias e lâminas rituais. Um punhal funerário de um faraó foi analisado e mostrou origem meteórica. Os antigos olhavam o céu e colhiam fogo espacial para esculpir a eternidade. Se isso não é invenção, é pacto. O metal vindo das estrelas foi moldado para tocar o corpo real e o vidro do deserto para selar símbolos que não partem. Dizem que quem segura a faca verde sonha com um deserto iluminado por um segundo sol. A psicostasia, pesar o coração contra a pena de Maat, é mito moral, mas também mecânica ritual. Em certos templos, nichos e alavancas fazem estátuas girarem quando um contrapeso oculto é acionado. A divindade aceitava a oferenda. Imagina a cena: corredor escuro, tochas ao fundo, sacerdotes entoando versos e a estátua move-se como se respirasse. Para quem vivia naquele mundo, a verdade tinha um dispositivo. Hoje, museus chamam isso de truque, mas truque que dura milênios também é tecnologia. O zodíaco de Dendera guarda leituras do céu, mas abaixo dele, corredores estreitos possuem nichos posicionados a alturas específicas, criando pontos de eco perfeitos. Sacerdotes treinavam a voz por anos. Há registros de hinos com vogais alongadas em notas que abrem o teto. Abrir significava fazer vibrar. O teto devolvia não apenas som, devolvia significado. Recriaram isso recentemente. 3 vozes, uma concha acústica de pedra. O resultado fez o microfone flutuar num gráfico de espectro, e a guia local pediu para pararem. Há coisas que não queremos acordar, disse. Alguns nomes foram martelados das paredes, não por política, mas por medo. Uma anotação tardia fala de máquinas do silêncio, que falham quando nomes profanos são pronunciados perto dos sarcófagos. Talvez fossem meros tabus, talvez fossem dispositivos que dependiam de som limpo, sem interrupção. E qualquer palavra maldita quebrava o circuito acústico. Os sacerdotes então golpeavam o nome, calando-o, para que a máquina do templo voltasse a respirar. Há silêncio que é sagrado. E há silêncio que é exigência técnica. Telhas marcadas, selos, contas de argila com marcas de estoque. O Egito Antigo dominou a logística. Em Deir el-Medina, artesãos tinham cadernos de ração e canteiros funcionavam como fábricas com turnos e metas. O que chamamos de invenções, muitas vezes, é gestão. Eles construíram pirâmides, não só com músculos, mas com processos, rotas de abastecimento, auditorias anuais, assentamentos planejados. A cidade de Barro sabia contar, e por isso erguia pedra. Entre as pirâmides menores, há entradas que dão para nada, portas cegas, mas a luz de uma tocha baixa projetam sombras que se alinham a entalhes invisíveis. Você acende a chama, e uma sombra encaixa em outra sombra. Um código óptico. Siga as sombras e encontrará um poço. Lá embaixo, uma laje com furos. Sopre por eles devagar. O ar canta. Relatos orais de escavadores locais repetem: quem faz a porta cantar não deve voltar à noite. Eles não dizem por superstição. Dizem porque alguém voltou. E trouxe um som na cabeça que não parava. Um zumbido que crescia quando a casa estava vazia.
Talvez o Egito não quisesse ser lido depois do pôr do sol. Entre pedaços de receitas rituais, uma lista banal: pesos de cobre, medidas de madeira, óleo de cedro para pedra cansada. Pedra cansada? Engenheiros chamam de fadiga, a microfratura após esforço repetido. Quem escreveu aquele papiro observava o material e anotava o remédio: óleo para reduzir atrito, água para acalmar, areia fina para fazer dormir. A invenção é a atenção. É assim que você constrói algo que dura para além do seu próprio nome. Você esperou até aqui e prometiu uma revelação. Muitos a evitaram. Num laboratório improvisado, reproduzimos a frequência fundamental da câmara subterrânea de Gizé. Não o faremos aqui em tom puro. Vamos apenas descrever. A pedra responde entre 55 e 60 Hz, com harmônicos que dobram perto de 110 Hz. Essa dobra faz o ar criar batimentos, e os batimentos repetidos dão ao corpo a sensação de uma presença. Arqueólogos acharam insignificante, místicos perigoso, engenheiros fascinante. Na repetição, o som encontra partes soltas de você, memórias presas, medos antigos. É isso que tanta gente chama de maldição, um encontro com o que você trouxe escondido. Os sacerdotes sabiam e usavam o som para abrir e fechar, para escolher quem entra inteiro e quem sai em pedaços. O Egito Antigo inventou maneiras de ouvir o céu, a água, a pedra, o corpo. Chamamos de tecnologia quando não entendemos o rito. Chamamos de rito quando esquecemos que é tecnologia. Os deuses eram instruções em forma de histórias. Horus era ótica, Ptah, acústica, Maat, mecânica moral e contrapeso, Ra, um relógio de sombra. Se você caminhar em silêncio por esses corredores, talvez escute a mesma coisa que o restaurador noturno ouviu em Dendera. Não é um assobio, nem um eco. É o mundo ajustando o próprio foco. Se ficou até aqui, você faz parte da minoria que ousa acender luz no escuro. Inscreva-se, compartilhe e comente qual invenção te assombrou mais. Há outras portas à espera. Algumas respondem à voz, outras ao coração.